começando mais um Viva Mais, seu programa de saúde. E aqui nós falamos de como viver mais, com mais qualidade de vida. E queremos agradecer os inúmeros e-mails e sugestões, os comentários carinhosos que nós temos recebido. E lembrar vocês, de entrarem sempre no nosso site, www.programavivamais.com.br. Entre, participe conosco, dê sugestões de pauta, perguntas que vocês tenham, coisas que vocês queiram que a gente, convidados que vocês queiram que a gente traga, Sugestões de pauta sempre são bem-vindas. E para lembrar vocês também que nós temos uma página no Facebook, participem conosco. Hoje nós estamos recebendo 2 grandes profissionais que vão falar como viver melhor e com mais qualidade de vida, que é o Dr. Luciano Carvalho, médico coloproctologista, que trabalha no Hospital Conceição, que é professor da Faculdade de Medicina da UBRA e doutor em Medicina pela URGS e pela Washington University School of Medicine, dos Estados Unidos. E o Dr. Eduardo Gomes, médico gastroenterologista com especialização em endoscopia digestiva. Vocês sejam muito bem-vindos. Sempre bom tê-los aqui no programa. Obrigado. Mas a gente estava comentando antes de começar o programa, eu acho que vocês dois são 2 felizardos, Porque endoscopia ninguém consegue se autoexaminar, Eduardo? E, Luciano, proctologia também fica difícil o cara se autoexaminar e se automedicar. Se automedicar não, porque eles conseguem, Isso. Mas se autoexaminar já fica mais complicado. É que as pessoas têm dificuldade de procurar, esse é o grande, A dificuldade das pessoas é vencer o trauma, o medo, e poder procurar, que isso pode ser um diferencial muito grande para salvar a vida das pessoas de uma doença. Então esse é o grande medo nosso ainda dessa área de procurar o médico. Depois que procura, aí as coisas vão. E como é importante isso, Como é importante as pessoas irem atrás, quando vê que tem um problema, procurar o quanto antes, Nós temos um primo, desculpa, Eduardo. Não. Por favor. Não, além do medo quanto ao médico, propriamente dito, nós realizamos procedimentos que as pessoas consideram invasivos. Na verdade, a gente se acostumou, é um procedimento seguro, procedimento diagnóstico, como o colega disse, extremamente importante para realizar certas coisas. Mas é um receio, Vai no procto, vai no gastro, será que eu vou fazer endoscopia? Será que eu vou fazer colonoscopia? É o receio primordial, é o que atrasa a chegada à consulta. Tem muita gente que ainda fica com aquela ideia, de quem procura acha. Que infelizmente, na verdade, quem procura acha se tiver. Nenhum exame vai causar nenhuma alteração ou causar doença ou causar câncer, E se tiver, quanto antes achar, melhor, Isso que é importante a gente deixar bem claro. Até antes de começar o programa, que nós temos um primo que é muito engraçado lá em São Paulo, porque ele tem problemas sérios, tanto renais quanto ele tem cálculo seguido, e ele fez uma fístula anal, estava falando para o Luciano, e ele manda a mãe dele ir no médico no lugar dele, quer dizer, diz que a última vez o proctologista olhou para a mãe dele e disse, olha, a senhora não me apareça mais aqui. Diz que ele fica na esquina esperando o resultado da consulta que a mãe vai fazer por ele. Teleconferência. Teleconferência. Mas a gente estava comentando da importância do exame, e visitar o médico, principalmente no aspecto de prevenção de câncer, que é uma coisa que necessita um exame, De quanto em quanto tempo o paciente deve procurar o proctologista? Existe, primeiro, uma determinação, de quais são as doenças principais e qual é o grande receio das pessoas de procurar. Às vezes é muito comum no nosso consultório ou do marido chegar com a mulher, ou o filho levar a mãe, Então as pessoas têm esse medo, do exame, faz uma fantasia muito grande, sempre tem outras pessoas que dão palpite sempre contra, que é uma coisa dolorosa, etc. e tal. E a gente vê na prática que depois que os pacientes chegam, isso acaba desmistificando. Então, se tem uma consulta normal, como outra qualquer, E existe uma grande confusão, às vezes, do proctologista com o urologista, O urologista trata a parte da próstata. E o proctologista, a gente trata as doenças do intestino grosso e do ânus. Então, hoje, o grande diferencial e o grande avanço que se teve em função das doenças do intestino, que sempre se procura quando se fala em prevenção de câncer ou se achar um câncer cedo, é quando que a gente deve começar. Então, essa que é a grande discussão em cima disso.
E se ficou muito tempo tentando estudar qual era o melhor exame, né, que tu poderia atingir a população. Então, se começou o exame ideal que a gente tem, que é a colonoscopia, que é um exame endoscópico, só de VC por cima, se faz uma limpeza do intestino e se examina todo o intestino grosso por baixo. Esse exame hoje é feito com uma sedação profunda, geralmente com anestesista, o paciente dorme, ele não vê nada do exame. E isso foi o grande avanço, porque o câncer do intestino, principalmente do intestino grosso, que é um dos segundos cânceres mais comuns dos países desenvolvidos, aqui a gente tem alguns outros tipos mais comuns de país em desenvolvimento, mas ele tem uma capacidade que é de uma progressão de uma lesão benigna para uma lesão maligna. E isso não é de maneira fulminante. Então não aparece o câncer hoje e amanhã a pessoa está com doença disseminada em todos os lugares. Sempre que se tem uma notícia que alguém, ele foi lá, fez o diagnóstico, quando operou, ele já não tinha o que fazer. É porque as pessoas fazem o diagnóstico tarde. Mas assim, nem falando de quem sente alguma coisa, e quem deveria começar a fazer e o que a gente procura com isso. Então, se começa hoje a primeira determinação, que todas as pessoas, independente do sexo, se comece a fazer os exames a partir dos 50 anos. Então, esse é o nosso número, 50 anos para todo mundo. E aí tem as particularidades de cada coisa. Né? Quer dizer, fez 50 anos, o ideal seria fazer uma colonoscopia? Isso. Né? Se ficou muito tempo discutindo se o exame era muito caro, se era muito invasivo, qual é o risco do exame. E se chegou à conclusão, e isso vem se notando, que quando tu tem essa lesão benigna, que se chama de pólipos, e o que interessa é o pólipo que se chama de adenoma, às vezes isso é um tipo do que a gente sempre tira e manda para exame, que se tu remover essa lesão, tu não está achando o câncer inicial, tu está evitando que a pessoa tenha a doença. E já se começou a notar, se fazendo exames em pessoas que não sentem nada, pessoas que não têm nenhum sintomas, que não dói a barriga, que não tem sangramento, que não tem nada, se começou a diminuir a taxa de câncer de acordo com a idade já nos últimos 15 anos. Então, se a gente for olhar a porcentagem de pessoas que têm câncer abaixo dos 50 anos, é uma porcentagem muito pequena, menos de 5% das pessoas. Então, a idade é o nosso fator. Se todas as pessoas fizerem o exame, vai ser uma doença que não vai existir. É uma doença que tu consegue remover a lesão benigna antes que ela tenha progressão para maligna. Então, esse é um grande avanço e os custos da colonoscopia, do exame, que se faz a cada 5 ou a cada 10 anos, isso é uma coisa que está se discutindo como o melhor intervalo, é muito mais barato do que tratar um paciente com câncer. Me diz uma coisa, então, primeira colonoscopia aos 50 anos. Isso. Tá, mas qual o sintoma que a pessoa sente antes dos 50 anos para chegar a fazer uma colonoscopia? Eu podia Pode, conversar claro. um pouquinho? Na verdade, não tem sintoma. É o que o colega está dizendo. A colonoscopia hoje é um exame preventivo, é um exame de saúde pública. Deveria ser encarado como citopatológico quando a mulher vai ao ginecologista. Não precisa ter sintoma. É uma doença silenciosa. E o que o colega está bem colocando. Na verdade, assim, em termos leigos, tem uma pequena verruga que vai se malignizando, vai virar um câncer. Não tem sintoma. Quando a pessoa tem sintomas, talvez já tenha a doença. Então, não é uma questão para... Então, se der antes dos 50, daí foi sorteado, uma loteria daí. Acho que tem pessoas que têm fatores de risco, né? Familiar, colega tem mais... Isso assim, o que a gente começa a notar é que existem dois tipos que são bem distintos, assim. Né? O que é um exame preventivo, ou o que a gente chama de exame de rastreamento, mas na verdade tu vai fazer exames em pessoas que não sentem nada. Então, pessoas que não têm nenhum sintoma. Quando tu começa a ter sintomas, né, essas pessoas saem desse exame de rastreamento, mesmo que o exame seja o mesmo. Mesmo que tu vá fazer uma colonoscopia, aí tu não tem o fator da idade. Aí tem o fator do que tu sentes. E aí os fatores principais, essa a grande mescla que a gente tem, e por isso que às vezes o único que consegue determinar isso é o médico, e às vezes o médico especialista na área, é valorizar qual é o sintoma, de acordo com a idade e de quando é que ele vai fazer o exame. Existem situações que são bem determinadas, assim, quais são as pessoas que têm o risco de ter câncer antes dos 50 anos. Então, a gente tem pessoas com 30, com 20. Existem algumas síndromes genéticas bem definidas, né, que tu tem, mas isso é 15% do total dos pacientes que têm tumores.
É que nem aquela família, meu pai teve câncer, meu tio teve câncer no intestino, meu avô teve câncer. Então, essas pessoas, quando tu tem essa história familiar, essas pessoas começam a fazer exame de acordo com a sua história familiar. Aí faz antes. Isto. Então, assim, se tu tem uma pessoa na família que teve câncer acima dos 60 anos, a idade é o fator limitante, né? Acima dos 60 anos, tu vai fazer o teu exame a partir dos 50. O que chama atenção para as pessoas poderem entender, assim, qual é o risco que tu tem, é se tu tem câncer em pessoas jovens. Câncer antes dos 50 anos, o sinal assim, tu nasceu com uma predisposição mais forte que as pessoas normais. Então, a tua carga genética que tu carregas, que tu recebeu do pai e da tua mãe, né, tu vai ter mais chance aos fatores externos associados a isso, a tu ter o câncer de acordo com essa tua carga que tu carregou. Tem pessoas que nem o fator externo vai influenciar. Elas vão desenvolver a doença e vão ter o câncer numa fase inicial, né? Ela pode ser o primeiro da família, mas geralmente tu tem uma história mais forte. Então, quem é que seleciona essas pessoas? É quem tem a capacidade de entender. Mas quando as pessoas começam a escutar assim, mas quando que eu devo ir? A princípio, aos 50. Né? Se tu não sentes nada, aos 50. Qual é o grande risco? Nós temos uma boa parte da população que tem sintomas que o intestino não funciona bem ou começou a funcionar diferente. Tem sangramento junto com as fezes, todo mundo acha que é hemorroidas e nem tudo, né, são hemorroidas, mesmo que seja uma doença muito comum. Então, os sinais que se tem das doenças do intestino são muito pequenos. Às vezes ele começou a ter uma cólica um pouco diferente, começou a atrasar o funcionamento do intestino, começou a ter um pouco de sangramento e isso tem que ser valorizado. E aí isso tu puxa de acordo com a idade, de acordo com os sintomas, para ver se eles vão fazer exames antes ou não. Os planos de saúde, eles pagam esse tipo de procedimento, Luciano? Se ficou quem é o mestre em fazer análise de custo e é quem determina nossas regras é a sociedade americana. Eles fazem análise de custo de tudo. Então, quando eles chegaram à conclusão que o tratamento do câncer é muito mais caro e as drogas hoje são caríssimas, né? É o que está em voga, que tu gasta fortunas disso, os planos de saúde estão balançando, né, em função desse custo, é muito mais barato tu fazer a prevenção. Então, A maioria dos planos paga. todos eles pagam. Todos. Então, eles chegaram à conclusão que é mais barato tu pagar o exame e tu pode usar o código de rastreamento, que não precisa botar que a pessoa tem algum sintoma. Rastreamento, todos os planos de saúde pagam, porque isso é o que vai prevenir e é o que vai diminuir. Nós vamos ter essa incidência de diminuição, quer dizer, quantas pessoas vão ter menos câncer, né? Daqui a 15, 20 anos nós vamos ter uma redução significativa. A gente falou muito da parte de investigação do intestino grosso, né? Então, a colonoscopia, tal como o Luciano falou, que é o exame via anal, né? Exato. Qual é a periodicidade que se faz, ou em que casos se faz a endoscopia digestiva? Eu já, como gastroenterologista, não tenho digamos, essa sorte, assim. A parte digestiva alta, esôfago, estômago, duodeno, que é o início do intestino, não existe um código de prevenção, não existe esta preocupação. A história natural da doença cancerosa no estômago é diferente do intestino, então a pessoa tem que ter sintomas. Não é um exame preventivo. A endoscopia é feita porque a pessoa tem dor epigástrica, ela come e dói, ela acorda de noite porque tem dor, a pessoa tem muito refluxo. O refluxo é divertido, assim, porque durante anos a fio nós inferimos que o refluxo era a sensação de um queimor retroesternal, uma coisa que subia quente aqui. E hoje em dia a gente se dá conta que às vezes as pessoas estão roucas, assim, passa um tempo, né? Estão achando que se eu falo demais, eu sou professor, é pigarro, às vezes é uma dor retrotorácica, uma dor tão grande. Então, esses sintomas às vezes são triados por outros colegas, né? A pessoa tem uma dor no peito, foi no cardiologista, o cardiologista não achou, disse, procura o Eduardo, vamos dar uma olhadinha. Às vezes vai num otorrino que, por um exame também endoscópico, uma fibrobronca, um exame via nasal, ele via as cordas vocais muito vermelhas. Isso aí sugere refluxo, procure um gastroenterologista. Então, na verdade, nesta parte digestiva alta, nós trabalhamos com sintomas, né? Existe também uma questão epidemiológica, ou seja, uma questão da história natural das doenças,
as pessoas mais jovens muito raramente têm doenças mais severas, né? Então, muitas vezes a pessoa vem no meu consultório, conversa, né? Essa parte é a anamnese, a conversa, é entender o que é o sintoma do paciente e não tem fatores de alarme, né? Não tranca comida, não vomita com sangue, não está emagrecendo. É um paciente que não fuma, que não bebe, que são fatores de risco para as doenças pépticas, que a gente diz, seja gastrites, duodenite, sejam úlceras ou refluxo. A pessoa não tem nada disso. Tem 20 anos. A gente faz um tratamento empírico, né? Se usa medicações, umas delas bem em vogas hoje em dia, né? Tínhamos falado antes, o omeprazol hoje, né? Usa de rotina. Vendido. Mas então, no meu caso, essa na verdade é isso. A endoscopia alta é motivada por sintomas. A colonoscopia não precisa, não deve, na verdade. A colonoscopia... Eu acho que é o grande conversa, né? A nossa grande mensagem desse programa é essa. A nossa tentativa aqui sempre é alertar o público, né? Porque serve até como prestação de serviço público. Exato. Muitos pacientes, eu estava comentando agora há pouco que a gente deixa o nosso programa rodando nas nossas salas de consulta. Nós já temos uma quantidade grande de programas, colegas de bom nível, e o que eu tinha antigamente assim de queixa de que estava atrasada a consulta e que a paciente, está 5 minutos atrasado, hoje em dia quando a gente chama, muita gente diz assim, doutor, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu estou pegando ali, eu quero pegar o telefone e tal. Aliás, para você Deixa eu só terminar esse assunto aqui, só um pouquinho que está falando de um probleminha que eu tenho. Para você que está assistindo o programa, você pode ter certeza que a gente tem o cuidado sempre, eu e a Ana, de trazer sempre o profissional da área e que realmente faça, que exerça a profissão na área e tem qualificação para isso. Quer dizer, a gente preza sempre por trazer pessoas que tenham feito uma boa residência, uma boa formação, a gente não traz curioso para cá. Especialização, mestrado, doutorado, são sempre os grande melhores maioria... profissionais da área na cidade. Exato. Né? Então, se você está assistindo o programa e precisa de um desses profissionais, pode ter certeza que as pessoas que a gente traz aqui são pessoas que a gente acaba usando também, né? Com a certeza, Ana já usou quase todos os... Chamaram de hipocondríaco. Não, é coisa de irmão, né? Irmão é assim mesmo. Mas você não saia daí que o assunto vai... Bom, o nosso assunto hoje, para você que está começando a nos assistir agora, nós estamos falando com o Dr. Luciano, que é proctologista, coloproctologista, né? E com o Dr. Eduardo, que é gastroenterologista. Nós já falamos um pouquinho sobre câncer e os exames que deveriam ser feitos ou quando que o paciente deve procurar o médico. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, que não adianta só a gente falar em exame e não falar em prevenção, né? Mas a Ana estava, inclusive, te questionando agora no intervalo, Eduardo, por que tanta gente, hoje em dia, se queixa de gastrite ou se existe uma relação realmente com algum tipo de bactéria que causa a gastrite ou a úlcera, se isso é uma verdade ou é um mito? Bom, a gastrite, digamos assim, é um grande balaio de gatos, né? A sensação no consultório, quando eu sento com alguém e diz, doutor, eu tenho gastrite. Às vezes a gastrite é refluxo, às vezes a gastrite é dor, e às vezes tem sintomas que são funcionais, que são da minha área e do Luciano, que são problemas de motricidade digestiva, a gente chama de síndrome de intestino irritável, que as pessoas às vezes confundem, às vezes é realmente difícil. O que acontece de fato é que a gastrite, digamos assim, a inaptidão, a dor, o desconforto gástrico é uma situação moderna, uma situação da idade contemporânea. É o tipo de alimentação que se tem, é o uso de conservantes, é o estresse da vida moderna, se é fumo, que é uma coisa que durante muito tempo foi disseminada, né? Não se sabia. Quem gosta de cinema, né? Filmes da década de 50, o cirurgião praticamente dentro da sala, né? E tem muitas coisas disso. E existem muitas outras coisas medicamentosas, né? Hoje em dia, é difícil a gente entrar num cardiologista e sair sem uma receita, por exemplo, de AS, que é uma medicação preventiva, tem um efeito fantástico na prevenção de eventos isquêmicos cerebrais ou cardíacos,
mas que ataca o tubo digestivo, ataca o estômago, faz úlcera, faz gastrite. Então, essa é a minha, eu não teria uma resposta simples para isso aí. Como que a gente diagnostica assim, desculpa, claro que deve ser difícil diagnosticar tão fácil como eu gostaria, mas como a gente sabe se é a síndrome do intestino irritável ou se é uma gastrite? Tem assim como dar olha, se é assim, tem como a gente ter mais ou menos uma ideia do que dá o diferencial? A gente vai acabar nos velhos paradigmas da medicina, a gente vai conversar bem com o paciente, a gente vai examinar bem o paciente, a gente vai fazer exames, né? A síndrome do intestino irritável é uma situação de exclusão. Se tu conversares comigo, Eduardo, eu tenho dor, tem várias coisas que são de biografia, né? Tu me diz, Eduardo, eu tenho uma sensação assim, eu como, começo a ter dor, depois passa, diz, não, tem dor, come, passa, dói, tem tempos de dor, tem históricas, a pessoa tem sintoma de acordar à noite por dor, tem várias situações que a gente tem que ponderar. E acaba tendo que fazer um exame, né, de endoscopia. Gastrite é dor, mas essa dor não precisa ser gastrite, pode ser úlcera do estômago, pode ser úlcera do duodeno. E de uns tempos para cá, a história natural da úlcera mudou. A úlcera, hoje em dia, se sabe como uma doença, digamos assim, infecciosa. Existe uma bactéria, que é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que agride o estômago, ele tira as defesas que o estômago tem para o seu próprio ácido, propiciando o surgimento de úlceras. Como que a gente adquire essa bactéria? Ainda é um mistério, né? Provavelmente por contaminação oral. Né? A gente sabe que a incidência dessa bactéria é maior em países em desenvolvimento do que países desenvolvidos. Então, se imagina que o saneamento básico tem alguma forte importância nesse caso. E, na verdade, também se sabe que são várias cepas, ou seja, esta bactéria tem vários subtipos. Né? A incidência dela em estudos mostra que grande parte da população é portadora dessa bactéria sem ter absolutamente sintoma nenhum. Né? Mas as pessoas que têm úlcera, praticamente todas as pessoas com úlcera gástrica ou duodenal ou vão ter essa bactéria ou vão ter um uso de alguma coisa agressiva, por exemplo, um anti-inflamatório. Então, resumindo assim, a pessoa, o diagnóstico é feito, além da história do exame clínico, é feito em endoscopia. Né? E essa endoscopia a gente vê a lesão e conta com um mecanismo, uma biópsia. Né? Se coleta material, isso aí não implica em risco, basicamente como se fosse um raspado. Esse material é encaminhado para um colega, que é o patologista, que ele vai nos ver a lâmina e diz, olha, existe gastrite, existe inflamação, existe presença ou não desta bactéria. Quer dizer que hoje em dia o tratamento para isso deixou de ser... Estou te perguntando porque quando eu fiz cirurgia geral não faz tanto tempo assim. Já faz bastante tempo. Tudo bem, vamos dizer o tempo do pagamento. Não, e era tudo cirúrgico. Né? Nossa, eu tô indo antes de fazer... Eu fiz a gente operava muito a úlcera perfurada. Pyloro? Muito Bom, úlcera perfurada assim, mas você tem que dar um jeito de operar. Acho que ainda tem que operar isso, né? Mas a incidência é bem menor. Mas a gente fazia muita cirurgia para úlcera, né? Com vagotomia. Com vagotomia e tal. Quer dizer, hoje em dia, na grande maioria, quer dizer, eu não escuto mais falar dessa cirurgia. Não. Primeiro porque as medicações hoje utilizadas para tratar o omeprazol e seus derivados são muito mais potentes que as medicações anteriores. Depois que o conhecimento dessa bactéria e erradicação, quando se faz necessário, modificou essa história. É muito raro hoje. Tem medicação que acaba com a bactéria? Tem, se faz um ciclo de antibióticos. Você trata com antibiótico e depois o próprio omeprazol para diminuir a acidez, eventualmente. É um coquetel antibióticos mais omeprazol, se faz bem estabelecido. Existem vários protocolos assim de quando se deve pesquisar, como se trata, como se retrata, porque às vezes a bactéria... as pessoas têm uma ideia de, mas eu tenho uma bactéria, não tem, não, ela não dá febre, ela não é como uma bactéria que faz cistite. Ela dá dor. Ela faz a gastrite, por assim dizer, e essa gastrite que dá dor. Ela, se não fizer o exame, não sabe se tem a bactéria ou não. Tem uma coisa que eu acho que cruza muito com vocês dois, né, que acaba entrando na área dos dois, que é a prevenção do câncer e os fatores, ou o que a gente pode fazer para prevenir, que basicamente tem muita coisa de alimentação ou de uso de drogas que nas duas áreas seria importante
não fazer uso? Seria importante não consumir? A gente tem até, às vezes, assim, quando a gente faz uma discussão e a gente poder ter a oportunidade de tu falar abertamente sobre alguns sintomas, e o aparelho digestivo, ele é interligado, ele não é dissociado uma coisa da outra. E a gente tem muita coisa atribuída ao intestino grosso, que é, às vezes, da parte alta. Como da parte alta, é da parte baixa. Então, o intestino grosso, que é o cólon especificamente, as pessoas atribuem, às vezes, muitos sintomas. Porque eu fico cheio de gases, eu como se a gente fizesse um balão e inchasse só o intestino grosso, que se eu soltar os gases eu vou melhorar. Mas não é isso, é uma desmotilidade de tudo. Então, a abordagem, às vezes, dos pacientes, de quem tem sintomas, quem sente alguma coisa, né? Às vezes ela passa pelo proctologista, que trata a parte, nós somos especialistas em coisas cirúrgicas do intestino grosso, e a parte clínica da parte alta, que é o gastro. Então, a gente não consegue, às vezes, investigar os pacientes sem fazer essa junção das duas coisas. Em relação ao câncer, especificamente, quando a gente começa a olhar, qual é a grande preocupação? Será que eu sinto alguma coisa para ter câncer? Será que eu devo procurar? E aí, esses sintomas que se tem das pessoas, isso, se tu tem a barriga que fica distendida, tu tem que avaliar por que isso está acontecendo, né? Não é uma coisa eventual de um dia. Se eu tenho sangramento, eu tenho que ver. Se eu tenho dor abdominal, eu tenho que investigar. Então, esses pacientes, eles nem têm mais que prevenir. Eles têm que fazer uma investigação, né? Tanto com o gastro quanto com o proctologista. Em relação à prevenção, essa grande discussão, assim, o que isso a gente vê dos pacientes, doutor, o que eu posso fazer para eu evitar de ter a doença? Então, existem grandes tentativas e se ficou por muito tempo relacionado com a dieta. Então, assim, para a gente entender assim, a formação, né, dos tumores, a gente sempre tem o nosso fator que tu carrega, o fator externo e a formação da doença. A coisa mais conhecida é o cigarro e o sol, são as duas mais amplamente divulgadas. Do intestino, qual é o fator? Certamente a dieta tem algum fator importante nisso. Se começou a estudar populações, será que se eu comer muitas fibras, quer dizer, tiver uma dieta rica em vegetais, em cereais, que se recomenda, isso vai fazer com que eu não tenha câncer? Então, se tentou por muito tempo, se acreditou muito nisso, e é muito difícil tu comprovar especificamente isso. As pessoas mais saudáveis, elas têm menos câncer, isso passa pela tua dieta. Então, se começou a notar que populações no mundo oriental, eles quase não têm câncer do intestino grosso. E aí tu começa a ver o que acontece. Quando os japoneses migraram para os Estados Unidos, eles começaram a ter a mesma incidência de obesidade, a mesma incidência de câncer de intestino. Então, certamente tem um fator da dieta que entra lá no intestino, associado à tua predisposição, que vai fazer com que tenha o câncer. E aí a pergunta assim, mas o que eu não posso comer? O que eu devo evitar? E aí a gente entra aqui no nosso meio, carne vermelha, churrasco, é fogo a lenha, aí tem 1000 coisas que tem. Não se tem ainda uma revisão atual que a gente consiga dizer, né, isso evita de tu ter o câncer. Então, assim, as populações que comem bastante fibras, quer dizer, se tu come lá bastante vegetais, frutas, de preferência com casca, o bagaço das frutas, lá comer legumes, uma dieta bem equilibrada, tu vai ter uma dieta com menos gordura, com menos fritura, e talvez esse seja o fator que te proteja. Então, as populações que comem muita fibra, né, elas comem menos gordura, são menos obesas, são mais saudáveis e talvez tenha esse fator. Quando é que nós vamos conseguir dizer, bom, isso evita o câncer? É muito difícil, né, isso em estudos populacionais, tu conseguir determinar, bom, a carne vermelha está proibida porque evita o câncer. Então, assim, tudo que é em excesso, né, tu vai ter algum fator. Mas nós não temos uma incidência maior aqui no Rio Grande do Sul, especificamente comparado com algum outro estado, a não ser do Nordeste, e porque a gente vive mais tempo, né, de que dizer assim, não, comer churrasco vai dar câncer de intestino. Isso não é uma recomendação que tu diga para os pacientes que tu tenha aqui que no evitar. Sul tem uma incidência muito grande de câncer de intestino? A gente tem no Brasil, isso, porque o câncer de intestino ele é diretamente relacionado com a idade. Então, os lugares que têm uma sobrevida, quer dizer, que as pessoas vivem mais, têm uma incidência mais alta. Então, nós temos mais câncer aqui, talvez pela coisa ética da colonização, mas também porque a gente vive mais do que no Nordeste.
e os nossos registros são melhores. Então, a gente, né, não tem esse fator específico. A incidência de câncer aqui é muito parecida com São Paulo. E em São Paulo eles não ficam comendo carne vermelha e churrasco, por mais que se tenha muito disso. Então, assim, até que a gente consiga dizer para as pessoas, olha, tu não deve comer isso, ou tu deve comer isso para te evitar, a gente tem um caminho muito longo. Então, qual é a recomendação? Que a pessoa tenha uma dieta saudável. Então, já tem associações de quem é diabético pode ter mais câncer, quem tem, né, alguns tipos de outras doenças de ingestão de dieta rica em cálcio tem menos, mas o que isso te determina para tu dizer, come esse alimento ou não come esse? Então, né, é uma coisa equilibrada. Então, esse que é a grande recomendação. E a grande recomendação, assim, o que tu deve fazer? Exame por 50 anos. Né? Se tu tiver alguma história, alguma outra coisa efetiva. E comer a comida mais saudável possível. Só utilizando um gancho, assim, porque da população oriental, né? Eles não tinham mais câncer de esôfago? Pois é, esôfago e estômago. Porque, na verdade, apesar da alta ingesta de fibra que prevenia uma parte... Muito defumado, né? Defumado e sódio, sal, shoyu, né? Shoyu. Então... eu só gosto de porcaria mesmo. Eu só gosto vermelha do que carne vermelha é massa. O shoyu não é saudável? Ele é os cardiologistas também não gostam muito, um alimento, um tempero rico em sódio, tem que ser usado com parcimônia, né? Mas a parte digestiva alta, algumas coisas também, não se sabe tudo, mas se imagina que algumas deficiências de caroteno, vitamina C e o excesso de sódio, né, possam ser fatores predisponentes. Mas, como bem colocado, assim, existe uma carga genética, existem várias outras coisas. A gente ainda não tem, os preventivos nós não temos. Né? A gente imagina que a vida saudável seja melhor. Mas o que é realmente, o que eu vou de casa? Olha, tu tens que comer isso. Não, a gente não sabe. Mas o sal sempre é bom, de qualquer maneira, sempre é bom evitar, né? Nem que seja para controlar a pressão arterial. Assim. Mas para esôfago... E estômago, sim. Para esôfago é importante, eu acho que algumas coisas que a gente tem aqui no estado, que é o chimarrão mais pelo calor, né? Mas tomar o chimarrão não é o problema, é não tomar quente demais, né? Ele é um cofator. Né? Cigarro, chimarrão, álcool. Né? E aqui a gente tem muito disso. Epidemiologicamente falando, nós e o Nordeste nessa questão de esôfago somos muito parecidos, eles não tomam mate. Sal, muita carne e fumo, que eles usam muito, como aqui no interior do Rio Grande do Sul. O fumo e as doenças gastrointestinais altas, né, são cigarro, é um veneno. Como para as outras coisas que a gente já sabe. Na boca, na minha área,